Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos nossos irmãos, amigos, familiares, amém? Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui quem lhes fala é seu irmão e servo em Cristo Jesus, missionário, profeta César Machado, desde Brasil, desde o estado de Santa Catarina, na cidade de Itapema. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui hoje querendo fazer esta transmissão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e conversar um pouco sobre um tema que já faz, olha, mais de 6 dias, né? Na verdade, foi o dia 15. O Senhor me trouxe essa palavra. E antes disso, Deus tinha ministrado sobre isso. Só que eu não tinha não tinha escrevido nada, né? Mas dia 15 eu tornei isto algo mais visível, né? É um tema que já foi pregado, é um tema que já foi ministrado, é um tema que já você tem escutado, é um tema que já você tem ouvido falar, pregar, seja por Facebook, por YouTube, na tua igreja, em outras igrejas, através de outras pessoas, de outros homens ou mulheres de Deus, amém? Porém, é um tema que não deixa de ser importante, amém? É um tema que está plasmado na palavra de Deus, é um tema que é uma mensagem, né, ou que tem a ver muito, né, com a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, amém? Na verdade, um Evangelho sem esta mensagem não é e nunca será o Evangelho, nunca será a mensagem de Cristo Jesus, amém? Então, estou conversando aqui e estou falando também sobre a cruz, amém? A cruz, cruz, glória a Deus. Então, a mensagem da cruz, só que não tem aqui o nome, a mensagem da cruz, o nome que eu coloquei aqui é cruz, amém? Cruz. Então, o Espírito me levou a saber um pouco, a estudar um pouco, né? Eu sei que já você tem sabido e quizás você já tem noção até mais do que eu. Mas, como dizem os filhos de Deus, né? Daquilo que tenho, eu te dou. Amém? Em nome de Jesus. Então, cruz. O Espírito me levou a estudar um pouco sobre a cruz. Me levou a estudar, a pesquisar, a orar. Amém? A colocar no papel, né, algo sobre a cruz de Deus para mim e hoje de mim, em nome de Jesus, para você também. E que o Espírito Santo ele venha e possa estar ministrando mais sobre a cruz. Amém? Eu estudei um pouco sobre a cruz, coloquei algo sobre a origem da cruz. Vamos falar um pouco. Eu vou ler aqui para vocês a origem, algo sobre a origem da cruz. Não vou dizer que é a origem total, né? Mas algo sobre a origem da cruz para conversar, para falar um pouco sobre a importância da cruz hoje, a importância da cruz sempre, a importância da cruz no Evangelho, a importância da cruz na minha vida e na tua vida, a importância da igreja tomar a sua cruz. Amém? Em nome de Jesus. Então, a origem da cruz. A cruz é um dos símbolos humanos mais antigos. Amém? A cruz é um dos símbolos humanos mais antigos e é usado por diversas religiões, principalmente a católica e cristã evangélica. A cruz é simplesmente, como diz aqui nesse conceito, é um símbolo. É um dos símbolos mais antigos da humanidade. É um dos símbolos mais antigos da raça humana. Amém? Claro, de 2023 anos para cá, né? Então, a cruz é um símbolo, né, na humanidade. Querendo ou não, me ofenda ou não, a cruz é um símbolo que representa uma grande parte da humanidade, que representa um antes e um depois da humanidade. Amém? Que representa fé, que representa a fé de muitas e de muitas pessoas no mundo todo.
Amém? Então, no mundo todo há quase 8 bilhões de pessoas, né? ou essa quantidade. E dentro dessas bilhões de pessoas no planeta Terra, a cruz forma parte muito importante. A cruz a cruz é um símbolo poderoso, poderosíssimo, conhecido nos céus, conhecido aqui na terra e conhecido ainda no inferno. A cruz. Eu estou falando da cruz vazia. Amém? Então, é um dos símbolos humanos mais antigos e usados por diversas religiões, principalmente a católica. Principalmente a católica, né? E os cristãos evangélicos também. Amém? Nossos católicos, eles têm uma veneração ou uma adoração pela cruz. Só que eles adoram a cruz com um Cristo ainda na cruz. Um Cristo crucificado na cruz. Nós, cristãos evangélicos, adoramos a Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz e aquele que ressuscitou, que saiu da cruz. Mas a cruz vazia, hoje a cruz somente me lembra a mim e lembra a nós como cristãos, né? A morte de Jesus, o lugar onde a maldição que havia no planeta Terra se transformou em bênção, né? O lugar onde o Filho de Deus derramou o seu sangue, aleluia, para purificar o pecado da terra, para purificar e nos limpar de toda maldade e levar, é o lugar onde Cristo Jesus levou as nossas iniquidades, onde Cristo Jesus morreu na cruz. Então a cruz é um símbolo humano, um símbolo da humanidade, né? Um dos símbolos mais antigos e mais poderosos. Para mim, até hoje eu creio que na cruz Jesus transformou a maldição em bênção. Porque antigamente diz a palavra de Deus que maldito era todo aquele que morresse no madeiro. E a cruz era de madeira, né? Então Jesus se tornou maldição. Ele se fez maldito para transformar a maldição da cruz em bênção através da cruz agora para nós. Então a cruz hoje, irmãos, representa bênção, representa libertação, representa salvação, representa redenção, representa, aleluia, perdão, representa purificação. A cruz fala de tudo isso e muito mais, né? A cruz, né, é o outro nome que tem o Evangelho do Reino, que o apóstolo Paulo chama de o Evangelho da Cruz, que é uma loucura para aqueles que se estão perdendo, mas para nós é poder, é salvação, é vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então a cruz é um dos símbolos mais poderosos, irmãos, que muitas vezes nós ignoramos o poder da cruz. Se a cruz não fosse poderosa, se a mensagem da cruz não fosse poderosa, Jesus ou o Espírito Santo não falaria da mensagem da cruz. Jesus não morresse, porque se Jesus não morresse na cruz, o Espírito Santo não traria para nós a mensagem da cruz. Não teria sentido falar do Evangelho da cruz. Não teria sentido falar da mensagem da cruz. Mas Jesus morreu na cruz, porque Jesus sabia perfeitamente que na cruz, no lugar de maldição, no lugar da maldição, no lugar onde todo aquele que morresse era maldito, ele se tornou bênção, ele transformou, aleluia, aquele lugar, a cruz, em bênção para a minha vida, para a tua vida. Ele trouxe redenção pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Então, as testemunhas de Jeová, eles não usam a cruz, sabe? É uma das religiões e seitas humanas que não usam a cruz. O testemunho de Jeová, ele não usa, pois para eles é um símbolo totalmente pagão. Se respeita a sua ideologia, o seu entendimento, né? Mas pelo acontecimento, por aquilo que aconteceu há mais de 2023 anos, a cruz e pela palavra de Deus,
ele transformou a maldição. A cruz era maldita. E maldito era todo aquele que morresse no madeiro, na cruz. Mas Jesus, ele se fez maldição, ele se fez corajoso, ele tomou coragem em obediência ao Pai e morreu na cruz. Jesus sabia que não ia ser fácil. Jesus sabia que era doloroso, que ia ser pesado. Mas ele decidiu obedecer. Né? A cruz, sim, era pagã. A cruz, a origem da cruz, né? Antigamente, antes de Cristo, já era usada a cruz. Né? Os romanos usavam a cruz para matar, para crucificar, para julgar, para sentenciar aos ladrões, aos mercenários, bandidos, aos desordeiros, naquele tempo. E havia já uma palavra de maldição, né? Havia já uma palavra de maldição. Que maldito era todo aquele que morresse no madeiro. Então, mas a cruz era mais antiga que no tempo de Jesus. Não era somente, a cruz não foi instituída somente para matar Jesus. A cruz já existia. Olha, já estavam 2 bandidos do lado de Jesus, que estavam sendo julgados na cruz. No lugar de Jesus, quem ia ser julgado era Barrabás. Então ia ser 3 bandidos na cruz. 3 bandidos, porque a cruz era só para os bandidos, para os malandros, para os ladrões, né? Para os criminosos. Porque eles mereciam, porque era uma maldição para eles, para pessoas, como disse, para filhos de Belial. Mas Jesus, sabendo o significado de Jesus, porque Jesus conhecia, irmão, Jesus era uma pessoa sábia, e todo mundo conhecia em Israel o significado da cruz, de morrer no madeiro. Todos, até o mínimo, até aquele que não conhecia bem a lei, ou a Torá, a lei de Moisés, sabia que todo aquele que morresse na cruz era maldito. Mas Jesus, ele sabendo mesmo isso, ele sabia que na cruz, ele tinha a revelação do Pai, de que era na cruz que ele ia destruir o pecado, ele ia vencer o diabo, ele ia destruir o plano que Satanás tinha contra a humanidade. Era na cruz do Calvário que ele ia trazer redenção, perdão, arrependimento, aleluia. Ele ia trazer purificação, ele ia quebrar a maldição que havia sobre a terra. E depois, anos depois da morte de Jesus, depois que Jesus derrama o Espírito Santo, Deus traz uma visão para o apóstolo Pedro. Lembra aquele lençol cheio de animais que para Pedro e que para os religiosos, para aqueles que ainda seguem a Torá, que seguem a lei de Moisés, eram animais impuros, imundos. E Jesus fala para Pedro: mata e come. E Pedro disse: Senhor, eu nunca comi coisa impura, imunda, nunca entrou nada impuro ou imundo na minha boca. E aí Jesus, porque foi a voz de Jesus que falou para Pedro aí, nessa visão: não chames impuro ou imundo aquilo que eu limpei, aquilo que eu lavei com meu sangue. Aleluia. Então, não existe mais maldição. Não há mais maldição, porque na cruz do Calvário, na cruz, e pelo sangue derramado na cruz, a maldição que havia sobre a terra foi destruída. O sangue de Jesus destrói toda a maldição. O sangue de Jesus tem poder para acabar com a maldição, para destruir toda a maldição. O sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de toda impureza, de todo pecado. Foi isso que Jesus estava ensinando para o apóstolo Pedro. Então eu não posso chamar imundo mais aquilo que já foi limpado, já foi purificado na cruz do Calvário. Hoje nós temos livre acesso para matar e comer aqueles animais que nós comemos hoje. Nós comemos porcos, comemos boi, comemos paca, coelho, jacaré, comemos qualquer tipo de carne. Eu às vezes falo brincando que a raça humana que mais entendeu isso e foi mais extremista foram os chineses, que comem até gente, né? Que comem todo tipo de bicho, os chineses, e outros países também comem. Então assim, mas voltando ao tema da cruz, na cruz a terra foi liberta de uma maldição. Mas não era uma maldição que o diabo não tem poder para amaldiçoar toda a terra.
A única pessoa que liberou essa maldição foi o próprio Deus, lá no Gênesis. Por causa do pecado do homem. Então Jesus, o segundo Adão, na sua morte, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, lá na cruz, ele quebrou a maldição, ele trouxe um novo pacto, uma nova aliança com o seu sangue e limpou a humanidade, limpou a terra e hoje nós somos libertos da maldição. Aleluia, graças à cruz. Graças ao sangue que Jesus derramou na cruz. Então hoje eu não posso, quem sou eu, religioso, para me chamar em mundo aquilo que já foi purificado, já foi limpo pelo sangue do Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então para mim a cruz hoje já não é mais pagã. A cruz não é um símbolo pagão. Tem os pagãos que usam a cruz para outras coisas. É totalmente diferente. Tem os pagãos que usam a cruz para outros rituais satânicos e diabólicos, que é totalmente diferente. Mas a cruz para mim hoje, como cristão evangélico que acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo como meu único Deus, a cruz para mim fala de redenção, salvação, ressurreição, purificação, bênção, quebra de maldição. Um novo pacto, uma nova aliança em Deus. É a chave, aleluia, que Deus colocou aqui na terra através de Cristo para nós termos acesso hoje ao Espírito Santo. Está entendendo? Se não tivesse cruz, não tivesse Espírito Santo. Porque na cruz era necessário que o Messias morresse. Era na cruz que ele tinha que morrer. O lugar onde era a maldição, onde Satanás nem sabia que era o lugar que Deus ia usar para destruir os seus planos. Era na cruz do Calvário. Onde Jesus venceu a Satanás. Amém? Glória a Deus. Buenas tardes, Lenin Hurtado. ¿Cómo estás, mi hermano, mi amigo? Dios te bendiga desde aquí. Abraço à distância. Deus te bendiga, meu irmão. Então, meus irmãos, a cruz para mim hoje não é um símbolo pagão. A cruz não é um símbolo hoje assim de maldição. Sabe? A cruz para mim representa e sempre vai me lembrar, aleluia, da salvação que eu, pela graça de Deus, eu obtive através de Jesus. Glória a Deus pela cruz. Glória a Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus por Cristo Jesus, que nos livrou de toda a maldição. Diz a palavra de Deus que na cruz nós fomos sarados. Pelo seu sangue do Calvário nós fomos curados. Que Ele levou nossas enfermidades e doenças. Aleluia. Glória a Deus pela cruz, irmãos. Glória a Deus pela cruz. Só que Satanás tem querido perverter o conceito da cruz. Porque Satanás sabe que foi na cruz, o diabo sabe que foi na cruz que Yeshua HaMashiach venceu, ele destruiu, ele venceu e destruiu seus planos. Porque foi na cruz do Calvário que Cristo Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, ele firmou um novo pacto, uma nova aliança. Amém? Então Satanás ele tem querido destruir esse conceito, perverter e corromper o conceito da cruz. Então, irmãos, mas eu falo assim, a cruz hoje para mim é só por revelação, porque eu não entendia isso. Para mim a cruz era um mistério que eu não entendia. Para mim essa cruz eu também pensava assim, ai, a cruz é idolatria, ai, não faço o sinal da cruz. Mas para mim o sinal da cruz, eu não estou brincando, nem me burlando dos católicos, não. Mas eu quero ainda dizer, como eu falei uma vez para um irmão. Irmãos, eu falei uma coisa louca uma vez. Acredito que foi o Espírito Santo que me deu conhecimento, porque eu não tinha esse conhecimento até aquele momento. Eu me lembro que eu estava viajando de Roraima para Manaus com um irmão, um pai de uma amiga nossa. Ele é carreteiro, né? Ele dirige carreta. E ele vinha conversando, falando algumas experiências que ele teve sobrenaturais. E ele não era cristão. Ele era taxista lá em Manaus. Ele estava me contando que uma vez ele deu carona para ele pegou um cliente, o cliente resulta que era um bandido, um ladrão de carro. E ele me conta que ele fez o sinal da cruz somente no seu corpo. Ele fez o sinal da cruz, porque ele era cristão evangélico. Ele
fez o sinal da cruz. E se encomendou a Deus, Senhor, em teu nome, Deus. Então, irmãos, eu falei para ele assim, meu irmão, vou te falar um negócio. Ele me perguntou a mim, César, você que é missionário, tem mais experiência do que eu na palavra e isso. E eu falo assim, eu não entendo assim, eu não era cristão aí, mas tipo assim, eu acredito que foi na minha fé e Deus me guardou. Irmãos, eu creio também nisso. Pela fé que ele teve, desculpe, a fé que ele teve, né? A fé que ele manifestou e a confiança em Deus foi aquilo que livrou ele. Porque ele disse, eu me encomendei a Deus, César. Aí Deus trouxe um entendimento sobre a cruz, irmãos. Quando ele fez o sinal da cruz, Deus me deu um entendimento para falar para ele naquele momento. Não é uma doutrina que estou espalhando, que estou pregando para você, você tem que fazer desse jeito. Não. Deus me livre no nome de Jesus. Mas aquilo que Deus me deu naquele momento, aquele entendimento, aquela revelação, aquele rema, era só para aquele homem. Porque assim, irmãos, aquilo que eu estou falando hoje sobre a cruz, falei assim, irmão, querendo ou não, né, a cruz sem o Cristo, porque os católicos eles usam a cruz como um crucifixo, com um Cristo aí que já não está na cruz. Jesus já não está mais na cruz. Então eu não posso adorar aquela cruz com um Cristo e beijá-lo, não. Porque Cristo ele já não está na cruz. Jesus já morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e disse a palavra de Deus que ele está sentado à destra do Pai. Hoje quem está aqui na terra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz entendimento e revelação da mensagem do reino e da mensagem da cruz. Então o Espírito Santo naquela tarde, ele me deu esse entendimento e eu falei, meu irmão, olha, a cruz em si não é mais maldição. Eu tinha entendimento quando eu não era cristão, me lembro que eu era adolescente, a minha mãe e os meus pais falavam que a cruz era símbolo de maldição, que não podíamos andar com cruz e tal. Só que os católicos fazem a cruz. Fazem a cruz para se protegerem, no caso. Então a cruz, irmãos, eu não vou dizer que a cruz é uma proteção para mim, não. A mim que me protege é Pai, Filho e Espírito Santo, que me protege a mim, é Cristo que me protege a mim mesmo. Sou eu com as minhas atitudes em obediência e temor a Deus. Amém? Mas a cruz em si, sim me lembra aquele que morreu por mim. A cruz sim me lembra quem morreu por mim. Satanás sabe perfeitamente o significado da cruz. O diabo sabe perfeitamente, aleluia, a partir de Cristo, a partir da morte na cruz, Satanás sabe o diabo sabe o que hoje significa a cruz para o mundo espiritual. Satanás sabe o que significava a cruz antes de Cristo. Os demônios sabem o que significava a cruz antes da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porém, depois de Cristo Jesus, aleluia, a cruz passou a ser vista totalmente diferente. A cruz hoje fala de redenção, fala de perdão, fala que a maldição se quebrou e na cruz Jesus transformou a maldição que havia em bênção. Hoje nós somos abençoados na cruz, pela cruz do Calvário. Hoje a cruz não é mais maldição. A cruz não é mais maldição. A cruz, é verdade que os pagãos, os filhos de Belial, eles usam a cruz sim para fazer outras coisas imundas. Porém a cruz não é mais pagã, hoje em dia não. Depois de Cristo Jesus, a cruz hoje é simplesmente um símbolo, uma lembrança, a cruz vazia, olha aí. A cruz vazia, porque a cruz ficou vazia. A cruz ficou como um símbolo, uma lembrança. O lugar onde Jesus morreu, derramou seu sangue e trouxe libertação e venceu a maldição do diabo, venceu o diabo, aleluia, e trouxe uma nova palavra de bênção para toda a terra, que disse, não chamemos mais imundo ou impuro aquilo que ele limpou e purificou e lavou com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Na cruz. Então, irmãos, na subcultura gótica, escute aqui muito bem, na subcultura gótica, surgida ao final da década de 1970, o símbolo geralmente representa, olha aqui, o símbolo geralmente representa sofrimento, dor e angústia para os góticos. Os góticos têm esse significado para eles. Mas eu acredito que num significado, num entendimento
mórbido, ou meio tenebroso, ou negativo. Para nós, a cruz sim, porque é bíblico. A cruz fala de sofrimento, a cruz fala de dor, fala de angústia, fala. E é por isso que Jesus me manda e te manda e nos manda a nós, os discípulos, a igreja dele. Jesus nos manda que quem quiser vir após mim, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E qual é o fim da cruz, meus irmãos? O fim da cruz é morrer nela, como Jesus morreu. É morrer nela, é carregar nossa cruz, é carregar aquilo que nos foi confiado e morrer nela. Nós não podemos abandonar essa cruz. Né? Glória a Deus. Então assim, essa cruz onde morreu Jesus tem até nome, sabe? Essa cruz que nós hacemos é chamada cruz, a vera cruz, né? A cruz verdadeira, traduzida. No latim significa vera cruz. A vera cruz é o nome da verdadeira cruz, que foi a cruz onde Cristo Jesus morreu. Esse é o nome que hoje ela tem, a cruz verdadeira, ou vera cruz. Essa é a cruz, a vera cruz. A cruz verdadeira é aquele lugar onde Cristo Jesus morreu. Então, assim, hoje nós, como cristãos, como discípulos, como servos, como pessoas que queremos ser dignos de ser chamados filhos de Deus, nós temos que tomar também a nossa vera cruz. Temos que tomar também a nossa verdadeira cruz. Assim como Cristo Jesus tomou a sua verdadeira cruz, né? É o símbolo mais conhecido do cristianismo, né? Simboliza a morte de Jesus, né? Na vera cruz. Que é essa cruz aqui, ó. Esse aqui é a vera cruz. Esse aqui é a cruz esse aqui é a cruz de tal. Usa muito os católicos antigos. Essa é a cruz verdadeira, a vera cruz, né? Então assim, gente, hoje em dia a cruz é um símbolo, mas também representa algo poderoso no mundo espiritual, quando aplicado com fé. Por isso que eu falei para aquele irmão, você operou inconscientemente, ativou por um breve tempo, ativou pela sua fé, e no nome de Deus, ativou o poder da cruz, e Deus guardou a sua vida pela fé. Mas não foi a cruz, foi a fé. Mas Satanás sabe qual é o símbolo da cruz. Satanás sabe o que significa o símbolo da cruz. A cruz vazia. Satanás sabe que ele foi derrotado pelo próprio Filho de Deus na cruz. Glória a Deus. Olha aqui, irmão, olha aqui que eu pesquisei aqui. Num juízo, num tribunal legal na Grécia, a Igreja Ortodoxa grega chegou a afirmar que aqueles que rejeitam a Santa Cruz não são cristãos. Olha aí, ó. Né? Olha o que os antigos falavam, o que os antigos falaram sobre a cruz. Em um juízo, né, em um tribunal legal, né, na Grécia, da Igreja Ortodoxa grega, chegaram a afirmar que aqueles que rejeitam a Santa Cruz, ou a vera cruz, ou a verdadeira cruz, não são cristãos. Tem a ver com aquilo que Jesus falou ou não? Tem muito a ver, irmão. Tem muito a ver. Eu acredito que eles aqui falaram essas palavras, não foi nem sequer a palavra de homem, senão porque Deus colocou nas suas bocas essa declaração. Porque, irmão, quem quer seguir Jesus, quem quer ser um cristão verdadeiro, tem que carregar a sua cruz. Não existe, irmão, não existe, não existe um cristianismo verdadeiro se você não toma a sua cruz. Você nunca vai viver e experimentar um cristianismo evangélico verdadeiro, ou um evangelho cristão de verdade, se você não toma a sua cruz. Se você não toma a sua cruz, né? Se você rejeita
ou se você não obedece a Deus, se você não toma a sua cruz, se você está rejeitando a cruz, se você está rejeitando o que Jesus está falando, você não é digno de ser cristão. Você não é cristão. Você não é evangélico. Pronto, você não é protestante. Pronto, acabou. Você simplesmente é um simpatizante. Tá entendendo? Tá certo? Você simplesmente é um simpatizante se você não toma a sua cruz. Se você, aleluia, não aceita a cruz. Se você rejeita a cruz, você não é cristão, não é evangélico. Não se preocupe. O evangelho não é para ti. Porém, se você diz, ou se você se autodenomina como cristão, ou se você crê que é cristão, então, irmão, irmã, filho, filha, servo ou serva, em nome de Jesus, toma a tua cruz. Toma a tua cruz e siga o Senhor. Te nega a ti mesmo. Aceita a cruz. Não rejeites a mensagem da cruz. Porque senão você não é digno. Você não é digno de ser chamado filho de Deus. Você não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Você não pode seguir Jesus. Você não está autorizado. Porque sem cruz, irmãos, sem cruz você não está autorizado a seguir Jesus. Sem cruz você não é autorizado a ser chamado de cristão. Tá entendendo? Sem cruz você não é autorizado a ser chamado de cristão. Então, essa igreja ortodoxa, ela foi inspirada pelo Espírito Santo naquele juízo, naquele tribunal. Eles declararam, a afirmação que eles disseram foi realmente de Deus. Eles afirmaram que aqueles que rejeitam a Santa Cruz não são cristãos. Porque, irmão, quando eu rejeito a cruz, eu estou rejeitando aquele que morreu nela. Porque diz a palavra que o evangelho da cruz é uma loucura para aquele que se está perdendo. Então, mesmo que seja uma loucura, eu aceito a mensagem da cruz. Eu aceito, eu tomo, eu carrego a minha cruz. Porque eu quero ser digno. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser digno. Eu quero ser achado digno de seguir Jesus. Eu quero ser chamado discípulo de Cristo Jesus. Olha aqui. Mateus 10:38, que diz: E aquele que não toma sua cruz e me segue, né? Desculpe. E aquele que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tem todo sentido. Mateus 10:38. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então o propósito de carregar e estar na tua cruz. Tem um propósito, irmão. Tudo tem um propósito. Nada é por acaso na palavra de Deus. Nada é por acaso na Bíblia. Nada é por acaso daquilo que acontece, aleluia, no Evangelho ou na palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, nada é por acaso. Então tudo, se Jesus te manda, se Jesus me manda e me ordena tomar a minha cruz e seguir Ele, então tem um propósito em eu carregar a minha cruz. Tem um propósito em eu levar a minha cruz. Tem um propósito. Claro que sim, tem um propósito divino. Tem um propósito celestial. Tem um propósito em que você tome a sua cruz. E não é à toa que eu estou te falando essa palavra no nome de Jesus. Tem um propósito. E dizendo, tu que derribas o templo em 3 dias, né? Tu que derrubas o templo e em 3 dias o reedificas. Sabe a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Se é filho de Deus, desce da cruz. Né? Mateus 27:40. Olha o que as pessoas falavam. A outros salvou. A si mesmo não se pode salvar. Se é o rei de Israel, então desce agora da cruz e cremos, né? E creremos nele. Mateus 27:42.
Então, muitas vezes, irmãos, o propósito da cruz não é tão bonito, sabe? Muitas vezes o propósito de nós carregarmos a nossa cruz não é tão lindo, não é tão bonito, né? Porque sabe, muita gente sabe que carregar a nossa cruz, vamos levar afronta, vamos ser confrontados, né? A pessoa vai querer demandar de nós, se tu realmente é cristão, se tu realmente carrega a tua cruz, então faz isso, faz aquilo, outro, né? Mas um dos propósitos de Jesus, irmãos, de morrer na cruz, além de morrer, era descer da cruz. Ele tinha que descer da cruz. Porque se ele não desce da cruz, ele não ressuscita. Ele desceu da cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Tem algo de Deus quando você carrega a sua cruz, meu irmão. Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Mas o teu propósito que Deus te dá, o propósito que Deus te dá a mim, que Deus me dá a mim, acessa por carregar a cruz, por aceitar a minha cruz e levá-la, tem que ser morrer, né? O propósito é morrer. Quando tu carrega a tua cruz, tu tem que entender, irmão, que você vai morrer nessa cruz. Eu não sei qual é a forma dessa palavra morrer, mas morrer é morrer. Mas tem muitas formas de morrer, né? Então, tomar a cruz, irmãos, é uma renúncia. É uma renúncia e sacrifício voluntário. Jesus não foi obrigado. Jesus poderia muito bem. Ele não queria, quizás, na sua carne humana. Mas ele voluntariamente entendia e sabia que lá na cruz ia começar uma nova história para todo o planeta Terra. Na cruz do Calvário ia começar uma nova história para toda a raça humana e para toda a igreja, para o povo de Deus, que ainda não era igreja. Foi na cruz do Calvário, foi em Cristo Jesus, aleluia, que nasceu a igreja. Amém? Foi em Cristo Jesus, foi na cruz do Calvário que nasceu aqueles que foram chamados para espalhar a palavra de Deus pelo mundo todo. Então, tomar a cruz, irmãos, é uma renúncia. É sacrifício voluntário. A cruz é renúncia, irmão. É por isso que hoje em dia, esse evangelho da cruz não se prega nas igrejas. Hoje em dia não se prega renúncia, não se prega sacrifício voluntário, não se prega que vamos ter que morrer, que vamos ter que sofrer, que não vamos ter sofrimento. Hoje em dia se prega tudo o contrário ao evangelho da cruz. E onde não se prega a cruz, irmãos, o evangelho está em dúvida. Onde não se prega a cruz, irmãos, esse evangelho está duvidoso, esse cristianismo está duvidoso. Então, Jesus, olhando, lhe amou. Aqui a fala do jovem rico. Então, Jesus, olhando para ele, lhe amou e lhe disse: uma coisa te falta. Anda, vende tudo que tens e dá-lo aos pobres, aos necessitados, e terás tesouros no céu. E vem e siga-me, tomando a tua cruz. Vem e siga-me, tomando a tua cruz. Continua Jesus ensinando-nos aqui na palavra de Deus que para seguir Jesus, irmão, temos que tomar a cruz. Não tem como eu dizer que estou seguindo Jesus e não tomei a minha cruz. Não tem evangelho, não tem ministério, não tem chamado, não tem ministério profético, não tem ministério apostólico, não tem ministério evangelístico, não tem ministério pastoral, não tem ministério magisterial. Não tem, irmão, ministério, não tem chamado sem cruz. Não tem. Não tem discipulado sem cruz. Não tem. Não tem, irmão. Não tem ministério sem cruz. Não tem diácono sem cruz. Não tem missões sem cruz. Por mais que você conheça a palavra, por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você conheça a teologia, por mais que você conheça, se você não toma a sua cruz, se você não se nega a si próprio e não toma a sua própria cruz, você não está seguindo Jesus. Por mais que você esteja fazendo coisas litúrgicas dentro da igreja, dentro de uma religião qualquer. Porque sem cruz, irmãos,
Sem cruz, o que você está vivendo simplesmente é uma religião qualquer. Está entendendo? Sem cruz, se você não toma, se você não assume, se você não aceita, se você não carrega a tua própria cruz, aquilo que você está vivendo hoje é uma religião qualquer. Não é cristianismo, não é evangelho. Sem cruz não existe nada disso. Então a cruz é algo que faz falta tomar e aceitar. A cruz é algo que faz muita falta hoje tomar e aceitar. Se de fato, aleluia, o desejo genuíno existe em nosso coração de seguir a Cristo. Se em mim existe, se em você existe um desejo genuíno de seguir a Cristo Jesus, a cruz hoje é necessária. Não existe avivamento sem cruz, sabe? Não existe avivamento sem cruz. Não existe adoração sem cruz. Não existe uma vida cristã evangélica. Não existe protestantismo sem a cruz. A cruz sempre é algo que se faz falta, que é necessário hoje de você aceitar, de você carregar, de você tomar, se de fato há no teu coração um desejo genuíno de seguir a Cristo Jesus. Se de fato há em ti um desejo genuíno, verdadeiro, de seguir ao Senhor Jesus com toda a tua vida, toma a tua cruz e siga ao Senhor. Tomar a tua cruz também implica, primeiramente, negar-te a ti mesmo, negar-te a teus conceitos, a tua ideologia, a tua própria teologia, a teus próprios conceitos, negar-te a ti mesmo, a teu orgulho religioso, as tuas falsas doutrinas, as tuas doutrinas de homens. Nega-te a ti mesmo. Quando a Bíblia fala, quando Jesus manda, nega-te a ti mesmo, é para que te negue a ti mesmo, aquilo que tu és. O que é aquilo que tu és? Onde está a essência daquilo que tu és? Dentro de ti, dentro do teu coração. Aquilo que tu és dentro de ti, é isso que você tem que negar. Em nome de Jesus. Teus próprios pensamentos, sentimentos, emoções, para seguir Jesus. Toma a tua cruz. Se de verdade você entende esta palavra hoje, entende que a mensagem da cruz é algo voluntário, você tem que tomá-la. Você tem que tomar essa cruz, porque é necessário hoje. Tá. Então, a mensagem da cruz é necessária, irmãos. Assim que a cruz é algo que faz falta tomar e aceitar hoje, se de fato há o desejo genuíno de seguir a Cristo Jesus. Né? Vai doer? Vai. Eu vou te mentalizar já. Vai doer, vão te acusar de falso cristão, falso mestre, vão te apontar com o dedo, vão te difamar, vão te caluniar, vão inventar mentiras, né? Vão te difamar, inventar mentiras, vão se levantar, vão querer até matar você, vão te querer mandar preso, inventando mentiras, como sempre fizeram com os filhos de Deus, com Jesus fizeram com Paulo, com Pedro, e vai continuar sendo isso assim. Por quê? Quando isso acontece, porque as pessoas tomaram e assumiram e não rejeitaram a cruz. Porque entenderam que o evangelho sem cruz não é evangelho. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Ministério chamado sem cruz não é ministério. Né? Mas tem vezes que a cruz pode ser obrigatória. Pode ser algo obrigatório imposto. Por quê? Eu vou te falar aqui. Quando saíam, né, encontraram a um homem de Cirene que se chamava Simão. E a este obrigaram a que levasse a cruz. Jesus estava diante de Simão e obrigaram, os soldados obrigaram a ele carregar a cruz por um pouco de espaço. Ele levou a cruz de Jesus por um pouco de tempo. Né? Então tem vezes que vão te obrigar. Mas não espere que seja obrigado, porque vai ser mais... Se a cruz já é dolorosa, imagina quando você é obrigado, quando Deus te obriga ou permite que você seja obrigado a tomar a tua cruz, a obedecer a Deus, vai ser ainda muito mais doloroso. E como dizem aqui no Brasil, se tu não chegas, se tu não obedeces pelo amor, vais obedecer pela dor. Então algumas vezes a cruz, irmão, vai ser obrigada, vai ser imposto, vai ser algo obrigatório, como aconteceu aqui com Simão.
Tamanho? Tá entendendo? Então, irmão, eu vou te deixar por aqui essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser compartilhar essa mensagem, em nome de Jesus, irmão, falta muito por falar sobre a cruz. Mas eu vou deixar por aqui, isso foi uma merenda da tarde para nós, falar um pouco sobre a cruz do Calvário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ora por mim, ora pela minha casa, pela minha família, ministério, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E que entenda essa palavra, que o Espírito Santo dê entendimento em tudo aquilo que você realmente precisa entender sobre a cruz. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.